Boa tarde, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Rumores da Inês, o seu podcast semanal sobre a vida e carreira da cantora Taylor Swift. Eu sou Rafaela e nas redes sociais vocês me conhecem como Do Ré Mi Fá. Feliz Ano Novo, pessoal! A gente está entrando então em 2009, é isso? Janeiro de 2009? Bom, pessoal, brincadeiras à parte. Feliz 2023, que 2023 seja incrível para todos nós e que nos traga, se não uma turnê de Taylor Swift no Brasil, que ao menos nos traga um anúncio de Taylor Swift no Brasil para 2024 e que nos traga muitas novidades de Taylor, né? Porque afinal de contas a mulher está desaparecida. Eu estou quase colocando cartazes pela cidade de "Você viu essa mulher?", mas tudo bem, né? Eu já imaginava que isso ia acontecer, é super normal a Taylor desaparecer ali no final do ano, na época de Natal e Ano Novo, mas eu esperava ter ganho ao menos um post de Feliz Natal dela, né? Não aconteceu. A última coisa que nós soubemos que ela estava viva foi porque ela postou que estava comemorando o próprio aniversário no estúdio. Então, acho que isso quer dizer que ela está bastante ocupada. Mas estamos aí para um 2023 muito cheio. Afinal de contas, mesmo que não venha para o Brasil, Taylor Swift tem uma turnê inteira para fazer nos Estados Unidos ao longo deste nosso novo ano. Então, no mínimo, a gente vai ver ela muitas vezes. Vai ser muito difícil passar ali muito tempo sem saber se a Taylor está viva e sem ver se mudou o cabelo, quais roupas está usando e etc. E ao contrário do que eu fiz em todas as outras turnês, que eu esperava, porque não vou assistir nada, não vou ver nada, porque se por acaso ela vier para o Brasil eu quero ser surpreendida, dessa vez eu não vou fazer isso. Eu vou ver tudo, eu vou acompanhar tudo, eu vou assistir todos os vídeos, ver todas as fotos. E paciência, eu tenho certeza que a experiência vai ser tão incrível quanto mesmo se ela vier para o Brasil ainda assim. Mas, meu Deus, essa introdução ficou gigantesca e eu ainda nem expliquei para vocês por que este podcast não está sendo gravado também em vídeo, como eu vinha fazendo nos últimos episódios. Bom, aconteceu um pequeno acidente e o meu celular teve que ser colocado na manutenção. Na verdade, na garantia. Então, eu vou ficar cerca de 15 dias sem ele. E sem ele, eu não consigo gravar. Porque eu só tenho meu celular antigo que não consegue gravar esse tipo de coisa. Então, assim, infelizmente, a gente vai ter que dar uma pausa nos podcasts com vídeo. Vocês sabem que aqui eu sou banda de uma mulher só. Eu gravo, eu edito, eu faço tudo sozinha e com as coisas que eu tenho em casa. Então, no momento não vai dar para fazer podcast em vídeo, assim que der, a gente volta. Um último recado antes da gente começar o podcast de verdade é que no final desse mês, a partir do dia 29, eu vou estar de férias. Eu vou passar uma semana de férias. Eu tô tentando deixar o máximo de conteúdo gravado aqui pro podcast e pro TikTok para vocês não ficarem sem conteúdo meu nesses 7 dias, mas não posso garantir nada. Então, saibam que ali do dia 29 ao dia 7 de fevereiro, eu vou estar de férias pela primeira vez desde 2019, então eu estou muito feliz. Mas bora para esse episódio, porque eu já enrolei demais. Bem-vindos novamente ao Rumores da Inês. No episódio anterior, a gente fez o especial de Natal. Mas no episódio antes disso, eu tinha contado para vocês como que foi aquele momento logo depois do lançamento do álbum Fearless, lá em 2008, no finalzinho de 2008. A Taylor lança o Fearless em novembro. E eu contei para vocês tudo o que aconteceu até o momento ali da pausa de Natal e Ano Novo, que é o que nós estamos vivenciando agora com a Taylor, né? Mas, no Natal e no Ano Novo, então, a Taylor deu uma sumida ali, ficou com a família. E aí, em janeiro de 2009, depois deste recesso, depois de alguns dias descansando merecidamente, a Taylor volta a promover o Fearless em grande estilo. Ela faz uma performance no show de nomeações do Grammy. Ela faz um mashup da música White Horse, do seu álbum Fearless, com I'm Sorry. I'm Sorry é uma música que a cantora Brenda Lee lançou aos 15 anos de idade, no ano de 1960. A música é um pop country, bem no estilo que a Taylor estava se aprofundando mais naquele momento do Fearless. A Taylor levou a banda oficial dela para os palcos, aquela que eu já tinha comentado com vocês, que seria então a banda oficial dela daqui para frente, e que é até hoje a banda oficial dela dali para frente, e ela fez a performance de salto altíssimo,
muito alto, meu Deus, eu acho que ela tava com uns 2 metros naquele dia, e um vestido preto curto. Ela tava linda, e essa é uma das minhas performances favoritas de toda a carreira da Taylor, sério, até hoje. Não é raro eu ir lá no YouTube dar mais uma olhadinha nessa apresentação, e eu recomendo que vocês façam isso também. Pra quem não é muito fã da época do country, talvez não goste, mas eu sou muito apaixonada por essa apresentação. Acho que ela tá com uma presença de palco muito boa pra quem tava ali começando, nunca tinha performado no Grammy, então maravilhosa. Depois, no dia 10 de janeiro, a Taylor teve um outro momento muito importante na carreira, que foi a primeira participação dela como convidada musical do Saturday Night Live. O Saturday Night Live é um dos maiores programas de televisão dos Estados Unidos, tendo estreado em 1975 e indo ao ar semanalmente desde então. Ele tem a duração de quase 2 horas e conta sempre com um host, um anfitrião, que fica ali no mesmo local da plateia, então ele também é um programa de auditório, tem plateia ali ao vivo. E também ele conta com momentos de comédia, que são normalmente feitos em vídeos que passam ali no telão, então eles funcionam em forma de filminho mesmo. Além de tudo isso, o programa sempre tem um convidado musical, que normalmente canta 2 músicas. Muito raramente canta 3 músicas. E no caso da Taylor, em 2021, canta uma música, né? Uma música de 10 minutos, mas tudo bem. As performances musicais do Saturday Night Live sempre são muito importantes para um artista, porque basicamente o país inteiro assiste ao programa até hoje. Aqui a gente tem que desfazer uma dúvida. Muitas pessoas confundem e acham que a primeira vez em que a Taylor foi ao Saturday Night Live, ou SNL, como eles chamam nos Estados Unidos, ela foi a host, mas isso não é verdade. A primeira participação da Taylor foi em janeiro de 2009, nesse dia 10, e ela foi como convidada musical, e ela performou Love Story, que era o single da época, estava super estourado, e Forever and Always, a música que ela compôs para o Joe Jonas, e ela performou com a banda e tocando guitarra na hora de Forever and Always, além de participar de uma das sketches de comédia da noite. Mas ela não foi host nesse dia, ela voltou como host do Saturday Night Live só no final de 2009, mas uma hora a gente vai chegar lá. A Taylor participou então de uma dessas sketches de comédia e ela performou um trecho bem curtinho da música Tomorrow nesse sketch. Esse quadro foi como se grandes personagens dos musicais do mundo estivessem reunidos para salvar a Broadway, né? Aquele lugar que acontece todos os musicais lá nos Estados Unidos. E a Taylor interpreta a órfã Annie, do musical Annie, de 1982, que é super famoso. Eu normalmente odeio essas partes de comédia do Saturday Night Live. Eu acho bem cringe, eu acho bem, assim, desnecessário. Mas é porque eu não gosto de comédia de modo geral, assim. Então eu sou um pouco chata pra essas coisas. Mas eu assisto toda vez que a Taylor participa, porque ela normalmente canta, e vale a pena porque eles geralmente colocam ela pra cantar coisas que são fora da zona de conforto dela, como aqui, ela nunca tinha cantado uma música de musical, e eles disseram, não, tu consegue sim fazer as primeiras notas ali do Tomorrow, vai lá, tu vai arrasar. E ela arrasou mesmo, assim. Claro, ela canta, gente, é realmente só uma estrofe, mas assim, eu acho que mostrou bastante do potencial vocal dela naquele momento ali. Eu acho que nesse começo de carreira a Taylor realmente era mais aventureira, assim, ela topava fazer essas coisas. Hoje em dia eu não sei se ela faria, tanto que ela fez o Three Sad Virgins lá em 2021, mas era uma música muito mais no estilo dela, assim, né? Bom, então, no SNL foi isso. A Taylor foi lá, fez 2 performances, participou da comédia e arrasou. Todo mundo gostou das apresentações dela. E começaram a reconhecer um lado da Taylor que só os fãs conheciam até aquele momento. O da menina engraçada, que não se leva assim tão a sério como ela fazia parecer nas músicas sobre coração partido e vingança com ex-namorados. E assim a Taylor começou a ganhar respeito por várias pessoas da indústria que até aquele momento viam ela só como uma criancinha que estava ali fazendo música, sabe? Nesse momento, pessoas grandes da comédia, pessoas grandes da mídia dos Estados Unidos olharam e pensaram, opa, essa menina aqui, ela é legal, quem sabe a gente possa dar mais respeito, mais credibilidade pra ela, porque o Saturday Night Live tem esse efeito, as pessoas são realmente viciadas no Saturday Night Live. Eu sei que ele chegou a passar um tempo na televisão aqui no Brasil pela MTV, mas eu não sei se ele é transmitido até hoje, assim, na verdade. O Saturday Night Live, ele passou por um remake, assim, há uns anos atrás, ele mudou muito o estilo que ele é feito, mudou os comediantes que trabalham lá constantemente, né, porque eles têm uns comediantes que são fixos, e aí tem os convidados, então esses comediantes fixos, alguns mudaram, então eu sei que ele alterou um pouco o formato, e aí eu acho que nesse momento ele não passou mais aqui no Brasil.
mas eu sei que por um longo tempo assim passou, e ele é sucesso em outros países também. Então, além dos norte-americanos serem viciados no SNL, tem muita gente ao redor do mundo que também assiste. E nesse momento, a Taylor também estava ganhando respeito em outro sentido, pela longevidade da música Love Story como single. Love Story vinha se provando um single muito forte. Nas 2 primeiras semanas de 2009, a música estava em 4º lugar da Billboard Hot 100 e também se mantinha no topo das paradas de country. Então era número 1 das paradas de country e 4 na Hot 100, que é a mais importante de todas. E dando um spoiler aqui sobre o que tá por vir, a Taylor literalmente surfou na onda da bonança ali trazida pelo sucesso de Love Story por 1 ano. Eu não tô zoando, gente, por 1 ano. Vocês acham que ela tá demorando pra soltar o próximo single do Midnights agora? Então vocês saibam que o primeiro single de Fearless, o Love Story, ele foi lançado dia 12 de setembro de 2008, e o próximo single, que viria a ser White Horse, só foi lançado em 18 de setembro de 2009. Então a gente ficou mais de 1 ano que o último single de Taylor era Love Story. Claro que a gente não sentiu tanto assim na época, que demorou tudo isso, porque a Taylor aparecia o tempo todo e, inclusive, esse período foi o período de turnê dela. Então, a gente não notava que a gente tava sem singles, sem clipes novos. Mas, poxa, gente, 1 ano, sabe? Isso me surpreende bastante quando eu paro pra olhar hoje em dia e penso na pressa que as pessoas têm em fazer e lançar milhões de singles, um atrás do outro. A própria Taylor, com o 1989 e o Reputation, era um single atrás do outro. O máximo que teve uma grande espera ali foi durante a turnê, assim, esperando pra finalizar o álbum com a turnê e aí um último single e tal, mas sempre foi uma correria, sempre foi uma pressa. E aqui no caso de Fearless, ela lança, ela fica surfando nessa onda muito boa que veio com Love Story por 1 ano e só depois ela lança todos os outros singles do álbum. E You Belong With Me, inclusive, continuou nessa longevidade. Quando ela lança You Belong With Me, ela fica muito tempo sem lançar um single depois. Mas como eu disse, tudo isso é spoiler, né? Vai vir depois. Mas eu precisava deixar isso claro pra vocês, porque pode ser que vocês estejam pensando, tá, Rafa, mas e aí? Tu tá esquecendo de comentar que saiu algum clipe? Tá esquecendo que tem alguma coisa nova ali além... Não, gente, não tinha. A Taylor até performava as outras músicas ao vivo, como vocês viram ali nas nomeações do Grammy, ela performou White Horse, porque ela queria promover o álbum como um todo. Mas single mesmo, clipe do álbum, a gente só tinha Love Story até então. E por conta disso, tem muita gente que acha que Love Story é do primeiro álbum, porque realmente ele parece estar mais próximo do finzinho do debut do que do restante ali do álbum Fearless. Mas não, ele é o lead single de Fearless. Aí a gente dá um pulinho, bem pequenininho no tempo, e a gente vai pro mês de fevereiro, no dia 8, mais precisamente. No dia 8 de fevereiro aconteceu o Grammy de verdade. Aquele que a Taylor tinha cantado antes, White Horse e I'm Sorry, tinha sido só o show de anúncio dos nomeados. Porque naquela época o evento de nomeação era bem grande. Hoje em dia é só uma livezinha bem fubenga, né, gente? Mas nessa época era gigantesco, assim, tinha várias performances. Inclusive, nesse dia, Christina Aguilera, que é uma das minhas ídolas, cantou I Love You Porgy e arrasou tanto, gente. Mas enfim, voltando, né? Dia 8 de fevereiro aconteceu o Grammy de verdade. Esse Grammy ficou bem famoso na época por ter sido o dia em que a Rihanna e o Chris Brown iam cantar juntos, mas a performance foi cancelada depois dele ter cometido violência física contra ela. Quem é mais das antigas ou é fã da Rihanna vai lembrar muito bem desse dia. Foi bem chocante eles cancelarem a performance e tudo que estava rolando nessa época. E esse dia também foi a primeira vez em que a Taylor performou nos palcos do Grammy Awards. E não foi qualquer performance. A Taylor performou a música 15 ao lado da Miley Cyrus, em um feat que eu acho lindíssimo. A Miley foi criada no country, então as vozes das duas combinaram demais aqui. Eu acho, inclusive, que a Taylor tinha que ter pego esse momento e percebido, olha, minha voz fica muito bonita com a de outras mulheres. Isso poderia, talvez, nos trazer feats em que ela deixasse as mulheres cantarem. Essa performance é super famosa, então eu sei que eu não tô trazendo nenhuma novidade pra vocês ao comentar que existiu uma performance entre Miley Cyrus e Taylor Swift. Mas talvez vocês nunca tenham parado pra pensar que essa era a primeira performance da Taylor no Grammy e que foi um feat com a Miley. Quando a gente vê a Taylor lá, sentada com uma bata, tocando violão, parece que ela já tá muito acostumada com esse palco do Grammy. Mas não, era a primeira vez que ela performava por lá. E por que Taylor Swift e Miley Cyrus decidiram fazer um feat nesse dia 8 de fevereiro de 2009? Bom, nessa época a gente já sabia que a Taylor tinha gravado a música Crazier pro filme Hannah Montana, The Movie, e também tinha composto a música principal e final do filme,
que se chama You Always Find Your Way Back Home, em parceria com o Martin Johnson. A Taylor e o Martin compuseram essa música, mas quem performa ela no filme é a Miley Cyrus como Hannah Montana. Mas o filme ele só ia estrear no dia 10 de abril de 2009. Então, ver a Miley e a Taylor performando juntas deixou todo mundo muito curioso com o que estava por vir no filme. A gente sabia que ia ter Taylor em 2 músicas. A gente ficou assim, ai meu Deus, será que a Taylor vai performar as 2 músicas? Será que a Taylor e a Miley vão performar juntas? Como será que vai ser? E foi bem legal. Criou ali toda uma curiosidade em relação ao filme que estava por vir. A Taylor não estava indicada em nenhuma categoria naquele ano. Afinal de contas, as indicações do álbum debut já tinham passado, né? Ela tinha sido indicada como artista revelação no ano anterior, na 50ª edição. Essa era a 51ª. E as do Fearless viriam só no outro ano, porque como a Taylor lançou o álbum em novembro e se encerra em outubro as inscrições para o Grammy, ela sabia que as indicações dela só viriam para o Grammy de 2010, se é que viriam. Então isso tirou muito da pressão também que a Taylor tinha em si mesma porque ela tinha para fazer naquela noite. Ela sabia que ela tinha performance e tinha que curtir, e deu. No backstage, inclusive, a Taylor tirou um tempo para assinar vários violões que seriam leiloados posteriormente por milhares de centenas de dólares. E esse dinheiro foi inteiro doado para caridade. O vídeo desse momento ainda existe, assim, se vocês quiserem ir lá dar uma olhada. A Taylor tá com uma roupinha bem normal, ainda assim ela ainda não se vestiu pra festa. E a mãe dela tá junto, ela tá assinando os violões e batendo fotos, etc. Ainda em janeiro, a Taylor finalmente anuncia oficialmente as datas da The Fearless Tour, que viria a ser a sua primeira turnê como headliner. Ela anunciou já de cara 52 shows só nos Estados Unidos e disse que em breve anunciaria as datas internacionais. Gente, será que vocês lembram de alguma coisa quando escutam isso? 52 shows nos Estados Unidos e datas internacionais a serem anunciadas posteriormente? Porque, assim, é literalmente o que a gente tá vivendo agora com a The Eras Tour. Ela tem 52 shows anunciados nos Estados Unidos e a gente está esperando para ver quando vem as datas internacionais. Nesse caso, realmente as datas internacionais vieram, porque a turnê, no final, contou com 118 shows, então foi bastante coisa. A gente sabe que a Taylor passou bastante tempo fazendo a Fearless Tour e etc. Mas eu vou falar, lógico, sobre todas essas datas, sobre todas essas adições mais pra frente aqui no podcast. Mas eu achei legal trazer para vocês essa informação de que ela primeiro anunciou os Estados Unidos com 52 shows, exatamente como a The Eras Tour, e posteriormente ela anunciou as datas internacionais. Então eu sei que a gente tá bem ansioso por mais anúncios de Taylor, mas gente, vem aí. E talvez quando esse podcast for pro ar já tenha vindo aí, sei lá, né? A esperança é a última que morre. Talvez ela queira nos dar esse presente. Eu tô gravando pra vocês, já é dia 30, então talvez eu devesse perder as esperanças, mas talvez. Nessa época foi anunciado também que antes de sair em turnê, a Taylor iria performar em 2 festivais muito grandes dos Estados Unidos. O Houston Livestock Show e o Florida Strawberry Festival. Então a Taylor traria ali um sneak and peek, assim, meio que uma espiadinha da turnê para o palco desses 2 festivais que são bem grandes nos Estados Unidos. Então as pessoas já ficaram bem animadas para ver assim como que ela ia carregar um show como headliner, né? As pessoas tinham visto a Taylor como abertura de show, ainda não tinham visto ela como headliner. Então tá, realmente a gente foi e voltou aqui na linha do tempo, mas vai fazer sentido para vocês. Eu quis contar que a Taylor começou janeiro muito bem. Aí contei o que aconteceu em fevereiro, mas precisei voltar para janeiro para falar sobre o anúncio da turnê. Porque o nosso próximo episódio aqui eu vou focar muito mais na turnê, então vai fechar, vai fazer sentido. Mas continuando, então, na última semana de janeiro, a equipe da Taylor começou a ensaiar e preparar a turnê lá em Nashville. Eles começaram a fazer os ensaios e a bolar o palco, tudo em Nashville. A Taylor queria que fosse uma coisa bem local, assim. Tanto que ela escolheu um artesão local para fazer o palco. Ela queria que fosse uma coisa bem Nashville, essa primeira turnê dela. E tem que pensar que a Taylor ela tinha planejado essa turnê por anos e mais anos. Não só os anos em que ela ficou sendo ato de abertura de outros artistas, mas também todos os anos em que ela sonhou em ser cantora, estar em um grande palco, etc. E agora ela já estava mais do que pronta para começar tudo e ela queria que tudo fosse feito exatamente como ela tinha imaginado. Mas a Taylor mesma disse que ela não imaginava que planejar uma turnê fosse dar tanto trabalho e fosse ser tão difícil. E a gente vai falar sobre isso, então, no próximo episódio aqui do Rumores da Inês. Eu gostei muito de trazer para vocês, assim, esse vai e vem de janeiro e fevereiro, porque
É muito louco, pra mim, pensar que tanta coisa aconteceu na carreira da Taylor em 2 meses. E até por isso a gente não sentia falta de mais singles, né? Porque tava sempre acontecendo alguma coisa. Ao contrário de agora, né, gente? Desculpa, mas a gente precisa reclamar às vezes também. Então, quando a gente for dar seguimento a essa história, a gente vai começar ali, nos ensaios para a Fearless Tour, e eu vou contar pra vocês tudo que a gente sabe do backstage dessa turnê e avançar um pouquinho mais nessa história. Na semana que vem eu espero vocês com um cafezinho para mais fofocas sobre a vida e carreira da cantora Taylor Swift, aqui, no Rumores da Inês. E feliz Ano Novo para todos nós!